Então vamos lá, nós vamos trabalhar então a filosofia pós-moderna hoje, tá? Então eu dividi aqui em dois momentos, o momento do Michel Foucault e o momento do Bauman, tá? No Foucault a gente vai trabalhar 8 conteúdos, né? Vamos fazer a contextualização e vamos trabalhar ali coisas importantes no Foucault, que é a relação entre o poder e o saber, e a questão da disciplina, que envolve aí a escola, o panóptico também, né? Então, de uma forma resumida da gente ver aí o Foucault. E o Bauman, né, também, a gente está aqui com 7 lições, tá? Nós vamos fazer a contextualização dele no sentido da sociedade sólida e líquida, né? Vocês já viram isso em outro momento. A gente vai agora, né, dar uma sistematizada, né? A sociedade de consumo, o homem, como o homem é tratado como mercadoria, né? A questão dos desejos, a questão das redes sociais, que, né, a pessoa não pode ficar invisível, o trabalho, né, que é a mola e propulsora da nossa existência material, né? E aí como é que fica o trabalhador dentro desse contexto, né? Da plasticidade, da velocidade, da superficialidade dada pelo mercado, tá bem? Então, vamos começar com Michel Foucault, né? Que tem uma imagem do Foucault. Ele foi um intelectual, ele é francês, né? Está ali no século XX e ele é muito versátil. Ele possui trabalhos em diversas áreas, né? Filosofia, história, linguística, medicina, psicanálise. Então é um filósofo aí, né? Um linguista, né? Um historiador, né? E faz uma discussão muito importante. Os problemas que ele traz têm relação com o pensamento de Freud e Marx, né? Ele sofre influência desses dois teóricos e também do Nietzsche, que não está aqui, mas ele sofre uma grande influência do Nietzsche, né? O Foucault vai trabalhar ali com um tema muito importante em relação a Marx. Ele vai trabalhar com um aspecto, né, que o Marx não trabalhou. Muitos vamos dizer assim, intérpretes, muitos estudiosos de Foucault e Marx vão entender que Foucault completou a obra de Marx, porque ele falou das relações de poder. Marx não teve tempo para escrever sobre isso, ele morreu antes, né? Então, o Foucault faz esse trabalho com o objetivo de alcançar lá os ideais, né, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais humana, tá? Então, ele vai trabalhar as relações de poder. E aí ele inova quando ele vai pensar essas relações de poder, né? Ele vai pensar o poder como exercício e não como uma coisa, porque quando nós nos referimos, né, eu tenho poder, eu não tenho poder, a gente usa essa expressão, tal pessoa tem poder. E aí ele vai mostrar que o poder se dá na vida, né? No exercício, né? Nas ações. É nesse sentido que ele está trazendo aí essa alerta de que não quer dizer que eu tenha ou não poder, quer dizer se eu estou exercendo ou não poder. E aí, né, com isso, ele quer mostrar os mecanismos sociais que estão em jogo nessas relações. E ele faz uma análise muito interessante num texto dele, quando ele trata dessas relações bem claramente. É um texto que está pautado, né, essa abordagem. É o livro dele, Vigiar e Punir, né, a história da violência nas prisões. Mas ali, nesse texto, ele faz uma análise, né, de toda a sociedade ali, né, a formação da sociedade atual na modernidade. Tá? Então, quem quer estudar história pode pegar, né, o livro do Vigiar e Punir, do Foucault, e estudar ali a formação das instituições, né, vamos dizer, disciplinares que se dá na modernidade. Então, a modernidade para ele foi uma grande construção de várias instituições que iriam exercer poder sobre as pessoas, né? Então, são diversos núcleos, diversas entidades
pequenas, né, que não são, vamos dizer assim, macro, porque quando nós falamos em poder, nós pensamos de imediato o poder do Estado. Neste caso, né, o Foucault está falando dos micropoderes, né? Então vocês podem até anotar aí, micropoder. Tem um outro texto que é uma entrevista com ele, que é Microfísica do Poder, né, que vai tratar desses micropoderes, mas a história da formação, né, do controle dessa nossa sociedade que se dá durante a modernidade, onde são criadas diversas instituições de controle. Entre essas instituições, a gente tem a estrutura da escola, do hospital, né, das prisões, que é o principal ali, do exército, né? Então, Foucault ele vai mostrar a semelhança nesses diversos espaços, né? Nessas diversas instituições sociais. Então, é muito interessante ver a abordagem dele ali sobre, né, a semelhança lá entre, né, a escola e a prisão e o hospital, né? Então, ele mostra o nível de controle que se tem sobre os corpos das pessoas, né? O espaço, a avaliação constante, o vigiar constante. Então, essa é uma, um aspecto da nossa sociedade que o Foucault traz à tona de uma forma muito, muito interessante. Tá? Então, é nesse sentido que ele quer mostrar os mecanismos sociais que estão em jogo nessas relações de poder, que não é só um poder macro exercido pelo governo, pelo governante, né, como, né, existia, num certo sentido, no início da modernidade, com os monarcas absolutistas, mas a criação de diversas instituições de controle, e aí a gente troca, né? A gente sai de um poder absolutista para um poder, né, vamos dizer assim, de um Estado absolutista para um Estado mais democrático, né? Um Estado, né, em que a figura do governante não vai exercer tanto controle, mas para isso acontecer, várias instituições dentro da sociedade, né, exercem, né, esse controle da população. É isso que ele vai mostrar, tá? Ele vai busca dar mais elementos para que as pessoas possam decidir de forma mais consciente, né? Então, esse é um outro aspecto do Foucault, né, em que, em geral, querem classificar também ele dentro de alguma linha teórica. Ele está num momento histórico da fenomenologia e do estruturalismo ali, tem a influência de Marx e tudo mais, mas ele entende que ele não faria parte de nenhuma linha teórica, porque ele tomaria essas linhas teóricas a partir do momento que ele precisasse usar para olhar melhor, né, uma condição. Então, ele tem essa intenção de dar, né, de mostrar essas diversas dimensões da sociedade, das relações de poder, para que as pessoas pudessem ter mais autonomia, sim, ser mais consciente, né? E aí ele faz esse zoom in, zoom out, né, na questão das relações de poder, né? Então, outro aspecto importante que ele vai trabalhar no poder, né, é que esse exercício do poder, em geral, ele se dá de forma violenta, ele se deu historicamente de forma violenta, tá? Mas, né, com essa... Só que para o Foucault e para muitos outros estudiosos, o exercício da violência, desse poder como repressão, coerção das pessoas, se ele se prolongar por muito tempo, vai gerar uma insatisfação muito grande, então vai gerar mais violência, mais problemas, né? Então, de modo que o Foucault ele vai identificar que não é só, né, uma violência física que vai acontecer e de controle, né, para que o governante ou a sociedade ela consiga exercer essa coerção nas pessoas, que se faz de forma violenta, veja, né? Aí a gente está vivendo um momento de grandes manifestos, né, em relação aí a questão das vidas negras que importam, né, nos Estados Unidos,
e isso, né, é uma relação de violência que o Estado tem perante a população, né, principalmente a população que é discriminada aí, né, pela cor da pele em relação aí aos delitos sociais. Então, a violência, ela se instituiu durante muito tempo, né, perante essas pessoas. Mas para que isso acontecesse sem que houvesse, né, uma rebelião, como está acontecendo, né, numa certa medida aí na sociedade, né, está crescendo esses movimentos de contestação, né? O que que a gente, como é que Foucault explica isso, né? Que o exercício da violência ele tem que se dar dentro de uma esfera em que, né, numa esfera de saber e de verdade, olha que eu estou inserindo agora um outro conceito em Foucault, que justifique aquela ação, em que as pessoas entendam, né, ou achem que aquilo é necessário. Então aí a gente viu, aí a gente vê também muitas discussões em relação aí, né, aos Estados Unidos conservadores, né, no poder e tal, que vamos tentar associar que o conservadorismo hoje, o que a gente entende, ele justifica essas ações violentas. Então quem tem esse entendimento e esse viés de verdade, quem compactua com esse discurso, entende que essa violência ela é útil e necessária para manter a produtividade, para manter a ordem da sociedade, né? Então seria, né, existe um nível de repressão, como Freud mesmo trouxe, né, que ele é necessário para a vida social, né? Mas assim, então seria um aspecto, né? Então existe um discurso sempre que justifica certas ações, né, e certos tipos de repressão, para que a população aceite aquele tipo de repressão e aquela violência, né, que a gente vê instituída aí. Mas aí, se o discurso não justifica mais aquilo, né, se aquilo não é mais um entendimento de verdade, a população não vai aceitar aquela violência, né? Então, esse discurso de verdade, de convencimento, né, convence as pessoas de que os mecanismos de dominação e repressão são úteis para a manutenção da ordem. Então, a gente vê esses discursos. Cabe aí a gente agora analisar a veracidade desses discursos, né, para ver se compete, se aquela violência ou aquela repressão ela está adequada. Então, como a sociedade é histórica, né, as coisas vão mudando, essas relações vão mudando, então isso está sempre, né, entrando, temos aí sempre relações de conflito, né? E aí é o papel do saber, da construção, né, vamos dizer assim, ideológica, da construção de verdade que a sociedade faz, né? Então está aqui o saber, né? O saber de uma sociedade tem a ver, hoje, na nossa sociedade, muito, né? E a sociedade que surgiu na modernidade, com a concepção de ciência e de ideologia, né? Então, veja, né, o Foucault coloca a verdade científica, muitas vezes, como também uma verdade ideológica, né? De convencimento. Por quê? Porque a ciência, ela é o tipo de conhecimento que tem status de verdade, né, na sociedade moderna e na sociedade atual, né, desde que ela foi construindo essa, vamos dizer, essa credibilidade. Né? Então, né, ela tem o status de verdade. Logo, tendo status de verdade, ela, né, exerce poder, né? Ela tem esse status. Ela, a partir do discurso, desse discurso, né, se pode exercer poder, que seria atos, então, né, de repressão, de violência, de controle. Né? Então, por isso, muitas coisas, né? Se a gente olhar ali o nazismo e o nazismo, né, vamos dizer assim, o Holocausto, ele foi justificado com um argumento científico. Né? Então, é um momento ali no século XX que se estuda muito por que acontece, né? Por que nós chegamos na condição do Holocausto. Né? E todas as nações se calaram perante a Alemanha, ali ninguém tomou uma ação. Né? Muito depois é que
que isso foi sendo pouco a pouco exposto, né? Mas deixaram aquilo acontecer, tinham ciência do que estava acontecendo e não houve nenhum tipo de interferência, né? Todas as nações foram omissas em relação ao que estava acontecendo na Alemanha, por exemplo. Então, esses filósofos, né, essa questão da pós-modernidade, esse momento aí que a gente está estudando, uma das grandes questões é essa também, né, que é um elemento novo, né, que surge aí Marx, né, né, Nietzsche, né, que esses filósofos e esses teóricos querem analisar a partir também do olhar, né, do que o Marx e o Nietzsche e o Freud já estavam, né, trabalhando. Então, aqui a gente tem, né, a ciência, então, ela vai ser muitas vezes usada, é o alerta que se faz, como ideologia, né, no sentido de, né, vamos dizer assim, manipular, sim, né, as pessoas e até como ideologia dominante em muitos casos, né. Por quê? Porque ela é construída a partir de um saber, e esse saber, na nossa sociedade, ele é tido como verdade. A gente está vendo aí também, né, o surgimento aí, vamos dizer assim, o ressurgimento, né, da abordagem religiosa cristã também como, né, uma condição de verdade, né? E também aí surge nos discursos atuais e também então como ideologia, num certo sentido, para, né, vamos dizer aí, justificar certas condições de violência também perante, né, perante a população, né? Então veja, como é que essas verdades se legitimam em cada indivíduo, né? Então, a gente tem grupos ligados à ciência, grupos ligados à verdade, mas em qual é o ponto, né, que a gente precisa analisar em que aquele conhecimento já é usado para manipular as pessoas, né? Que aquele discurso de verdade, ele é dado para manipulação, para coerção e para o exercício da violência, né? Para justificar essas ações. Esse é alerta, né, que o Foucault faz, um alerta muito interessante para a gente ter cuidado com qualquer tipo de discurso que possa justificar, né, a violência, né, perante as pessoas, né? E aí, né, esse saber, então, ele traz esses aspectos políticos, né? Então, o saber é um exercício de poder, né? Todo saber é político, tem sua origem nessas relações de poder, seja de ciência, né? Seja de religião. Então, ele alerta para essa condição, né? Para que um poder seja exercido, ele precisa do saber para a sua construção, né? Então, para justificar aquele ato de violência. E esse saber é constituído a partir de vários mecanismos, tanto do processo social como individual, né? E aí essas relações, né, de conhecimento vão estabelecendo, com esse saber, vão estabelecendo relações de poder entre as pessoas também. E aí, pegando como exemplo, a gente pode trazer aí a escola, né? A escola como um desses espaços de disciplinação, né, vamos dizer assim, de controle, de coerção e até, né, que justificava, né, esse controle, essa coerção, vamos dizer, a coerção é um ato de violência perante, né, o indivíduo. Então, em que medida, por exemplo, a escola justifica aí, sim, né, o seu nível de repressão para um lado útil, né, para uma produtividade. Qual é o limite disso, né? Então, são essas questões que é preciso verificar. E aí a gente olha no passado, né, e vê, né, aqueles momentos em que os professores, né, até usavam, batiam nos alunos, para a gente analisar, né, por que que isso tudo é feito e foi feito, né, por uma necessidade de controle das populações, sim, né, o controle que o Estado precisa ter sobre esses corpos. E a escola é uma dessas instituições, assim como prisão, exército, né, o próprio exército, ele assemelha-se à estrutura da prisão, né?
Então, todos esses espaços, né, inclusive o hospital, é um espaço de disciplinação para a produtividade. Então, o que que o hospital faz? Cuida do corpo da pessoa para que ela fique saudável, né? Então, é um espaço também de controle, né, voltado ali para a produção, porque um corpo saudável produz mais e melhor, né? Então, é preciso estar saudável. Então, a disciplina é uma forma de docilizar os corpos para uma maior produtividade. Então, a disciplina do doente de, né, ficar, de se comportar, né, de tomar os medicamentos, você está no hospital. Imagina o doente, né, não toma o medicamento. Como é que é? Né, indisciplinado. E o doente, ele pode sair do hospital, né, se ele quiser? Não, só se tiver alta do médico, mas às vezes a pessoa pode fugir. Né? Então, é um ato de indisciplina. Então, veja como são espaços muito controlados. E a escola, do mesmo modo, vocês não podem sair, né? Veja o controle, vocês estão assistindo a aula mesmo ou não, né? Então, a gente dessas relações perde aí, né, esse controle mais visual, né? A gente não consegue exercer isso deste modo, né? Só os pais de vocês e quem mora com vocês, se estiver aí, né? Mas são essa obrigatoriedade dos dias letivos, né, de o aluno ter que estar naquele espaço, o controle do lugar que ele senta, muitas vezes, na sala de aula, né, onde que ele está, onde que está o... Então, o pai ou a sociedade sabe, fulano, tal horário, escola, qual sala já tem. Então, esse quadrangulamento, né, da sociedade, esses espaços quadrados, né, em que o indivíduo ele vai ser encontrado ali, o professor tal, o professor, vamos olhar no horário, ele está agora nesta sala, neste horário, precisa estar lá, né? Então, se ele não estiver, está sendo indisciplinado. Então, toda essa estrutura, todas essas instituições, né, que foram criadas aí para controlar o movimento dos corpos e docilizar esses corpos para a produção, né? Então, temos ali a condição do soldado, né? O soldado ideal. Então, Foucault começa ali o capítulo, né? Tem um capítulo importante ali no livro Vigiar e Punir, que é Corpos Dóceis, em que ele vai falando, né? E que o soldado, né, precisa segura, né, a forma como ele vai segurar a arma, a forma como ele vai, né, fazer marchar, né? Então você vê que os movimentos precisam ser perfeitos quando eles estão em grupos sincrônicos. Então isso me dá o ideal, um controle sobre o corpo daquelas pessoas. Então são espaços, sim, né, de controle do próprio movimento, né? E aí a gente viu o filme Tropa de Elite, que trouxe, né, esse aspecto aí do Foucault, né, inclusive, né, como a pessoa usava a arma, se ela estava colocando a arma para não cair, e todo o processo de disciplinação dos corpos, né, do comportamento em qualquer ação, qualquer milímetro fora do lugar, o risco de morte por parte do BOP, toda aquela condição ali também, né? Então, dessa necessidade, né, do movimento perfeito, né? E aí, na sala de aula, isso não é diferente, né? A disciplina está docilizando. Quem é o aluno ideal? Quem é o professor ideal, né? O aluno ideal, aquele que senta bonitinho na cadeira, então, né, que está lá, né, toda a postura correta. O professor também, ele tem o espaço dele, que ele precisa estar naquele espaço, né? Se os movimentos do professor é controlado por todos, né? Então, se ele faz um movimento muito diferente do que todos os outros professores fazem, do padrão, né? Os alunos vão, nossa, o que tá esse professor, como é que, né? Então, existe relações ali de disciplinação desses corpos e de controle mútuo, tanto o professor controla o aluno, como o aluno controla o professor no intuito de, né, um olhar mais, né, assustado, enfim, os pais também, mesmo os pais não estando na sala de aula, né, os olhos dos alunos são os olhos dos pais e da direção, e muitas vezes aquilo sai ali de forma distorcida, mas veja, então esses foram as grandes instituições, né, ou essas micro-instituições em relação ao Estado, né, que estão aí espalhadas por toda a sociedade, que fazem esse papel, né, de docilizar, disciplinar e organizar a sociedade para a produção, né?
Então, a educação formal, ela serve sim na construção do homem ideal de uma sociedade no qual ela está inserida. E aí esse padrão de homem, o homem tem que, né, ir para o mercado de trabalho. Esse homem não, tem que ser humano. Não, esse homem tem que ter uma formação, né, do corpo forte para a luta, né, para as guerras. Então, cada sociedade ela vai definindo aí esse modelo ideal, né, de ser humano, e todas essas estruturas vão, né, trabalhar em prol disso. Né? E essa docilização, então esse é o último slide do Foucault, né? Essa docilização, ela trabalha com a documentação, o arquivo, né, desses corpos. Então, veja, existe todo um processo de documentação na escola, por exemplo, né? A chamada, as avaliações. Então, é preciso documentar. São instituições próprias para esse controle, né? O hospital lá tem o prontuário, né? Então, né, a prisão, todo o processo que envolve ali o crime, as questões relacionadas aos presos, né, o exército, o controle, as punições ou os prêmios, você vê lá as patentes e tudo mais. Né? Então, toda essa estrutura, né, ela documenta, ela registra, cada um tem lá o seu arquivo, ainda mais hoje, né? Com as tecnologias da informação, é só acessar na internet, está a ficha lá de todo mundo, né? Então, você vai fazer alguma coisa, tem que olhar se você tem que tirar uma certidão negativa de que você não tem nenhum crime, né? Então, se você não tem nenhum processo, então está tudo documentado, arquivado, né? Isso faz parte dessa estrutura aí de micropoderes, né? Que o Foucault ele destacou, né, que existe, que foi construído aí na modernidade, tá? Tornando cada indivíduo um caso a ser estudado, analisado e vigiado para a produtividade. Então, durante a modernidade, se matavam as pessoas, né? Quando se condenavam, então fazia tortura, suplício e tudo mais, né? Se vocês forem olhar no material didático de vocês, está tratando disso, né? Mas, e aí, né, essa sociedade, ela entendeu que, né, não precisa, né, matar as pessoas, não precisa dar esse exemplo deste modo, mas que se, né, houver uma punição que é cessear a liberdade, então essa punição passou a ser moral e não mais tão física, cessear a liberdade dessa pessoa, restringir ela e adequar ela para a sociedade, para ela voltar a essa sociedade. E aí se cria um mecanismo de vigilância não só nas prisões, né, nas escolas, né, se criam em todos os espaços sociais, né, que é a história do panótipo, né, que eu tenho aqui a imagem, né, do que seria esse panótipo, né, que ele aconteceu. Então, seria uma torre aqui onde ficava o vigia, e aqui ao redor seriam, né, as prisões, as celas. Né? Então, quem está na torre não é visto por quem está na cela, mas quem está na cela, mesmo que não tenha ninguém aqui, pode ter a sensação constante de que está sendo vigiado. Né? E aí, né, essa estrutura de vigilância, ela vai se desdobrando em diversas outras condições, né? Então você vê as salas de aula que tem lá o vidro para que quem está passando possa ver o que está acontecendo na sala de aula, é um tipo de controle e vigilância, então a qualquer momento alguém pode aparecer ali, né? E tá, né, vendo. Então, assim, e na nossa sociedade hoje, a gente tem aí as câmeras em todos os espaços, né, praticamente, então a gente está sendo sempre vigiado, porque entende-se que essa vigilância, ela vai justamente disciplinar e vai, né, coagir, né, para que a pessoa, ela possa agir conforme, né, a sociedade aceite aquela condição. Então, se ela agir fora do padrão, isso vai ser visto, né, por essas câmeras. Então, está tudo aí, né? Esse controle aí nas tecnologias de hoje está muito mais eficiente. E agora nós vamos para o Bauman. O Bauman, né, a gente vai falar aqui um pouco mais rápido. Vocês já estudaram Bauman no início do ano, a gente trabalhou uma atividade do Bauman, eu acho que foi com vocês, Modernidade Líquida.
E aqui eu vou né, lembrar para a gente, né, que o Bauman ele vai estudar duas condições da nossa sociedade. Ele entende que a nossa sociedade ela passa de uma fase sólida para uma fase líquida. Então, na modernidade, se institui, além tem ali modelos e estruturas sociais mais estáveis e repetitivos, que é a sociedade industrial, né? O emprego para toda a vida, né? A estabilidade, tudo isso faz parte dessa sociedade ali da época moderna. Então, de lá para cá, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, o Bauman também é um estudioso de Marx, né? um crítico, ele vai ser um grande crítico, né, do socialismo, né, da União Soviética pela sua violência, mas ele é crítico desse socialismo, desse comunismo, mas ao mesmo tempo ele é um socialista, mas não naqueles modelos, né, de violência como aconteceu na União Soviética, tá? E aí ele vai entender que a sociedade capitalista, ele fala da sociedade pós-moderna, mas depois ele vai trocar o nome para modernidade líquida. Ele vai entender a fase líquida, né, muito flexível, volúvel, nas quais esses modelos e essas estruturas não perduram tempo suficiente para se enraizar socialmente. Então, a sociedade é muito de flutuação, né, efêmera demais. Né? Então, o que aconteceu, né, para que essa sociedade ela saísse dessas estruturas mais sólidas e estáveis para uma estrutura mais flexível e volúvel, né? Então, ele vai associar isso ao consumo, à necessidade, né, de consumo para que o capitalismo possa fazer sua acumulação de capital. Isso tem a ver muito com o que a gente já estudou do valor de troca, a necessidade, né, desse valor de troca, desse valor funcionar para a acumulação. Né? É preciso que as pessoas consumam, né, que tudo vire mercadoria. Né? E aí, falando em relação, né, ao mercado de trabalho, né? Eu peguei aqui essa abordagem do ser humano como um todo que precisa trabalhar, né? O trabalho também se torna, o trabalhador também, né, vira uma mercadoria. O homem, desculpa, o homem é transformado em mercadoria, né? Também. Então nós somos vendáveis, né? Nós temos, né, que nos comportar muitas vezes, né, com essa necessidade rápida de fluidez aí para que o valor de troca gire, né, para que as coisas, a acumulação de capital aconteça. Nós somos só parte desse processo, nós somos usados nesse processo, né? O destino final de toda a mercadoria é ser consumida pelos compradores. E como é que esse homem ele é consumido, né? E aí em todos os mercados valem as mesmas regras, né? Há uma equalização aí e o homem ele é tratado como um objeto, né? Os compradores sempre desejam obter mercadorias e consumi-las, né? Se for algo que promete satisfazer os seus desejos, né? Ninguém pode se tornar um sujeito se primeiro não for mercadoria. Então, essa é então, na verdade, é uma metáfora aqui em que nós perdemos a nossa condição, né, de ser humano, né? E para a gente ser visto até como ser humano, a gente precisa estar nesse jogo, precisa primeiro ser um objeto, ser uma mercadoria vendável, comprável, atraente para que possa ser consumida pelas pessoas. Ninguém pode manter segura a sua subjetividade, né, sem reanimar e recarregar de maneira perpétua a sua condição de mercadoria. E o que as redes sociais fazem? Né? O que o Facebook faz? Divulgar a nossa imagem da melhor forma, bonita, né? Que a gente somos pessoas felizes, que somos pessoas bem-sucedidas e tudo mais, para que, né, se crie, né, o desejo sobre, né, algum serviço, né, sobre aquela pessoa, sobre aquela mercadoria, né? E os consumidores também, que são os próprios trabalhadores, eles são aí transformados em mercadoria. Né? Então, é a invisibilidade do ser humano. O ser humano ele vai ser dissolvido, nós somos dissolvidos perante todas as outras mercadorias, as outras pessoas. Perde aí essa particularidade. Né? E aí, nessa nossa era da informação, estar invisível é estar morto. Né? Então,
é não estar ali no mercado, não ter emprego, é não ser, né, aquela aspas que a gente põe, né, ninguém, né? Então, ser alguém está associado a essa condição. E aí quem não está nessa condição é descartado, né, jogado fora. Cadê, né? Não é considerado um, né? A gente está aí falando de uma sociedade de reciclagem, né? Porque as próprias coisas, se a gente descartar tão rápido, a gente vai destruir o planeta, né? E nós estamos nos autodestruindo nesse sentido, né? Porque, né, nós estamos descartando tudo muito rápido, as coisas, os objetos, e a natureza não tem tempo de se refazer, e as próprias pessoas, né? Então, se a gente não se tornar uma mercadoria notável, notada e cobiçada, quer dizer, né, notada e cobiçada, nós, né, estaríamos, né, na condição de nem ser humano, de não ser nem considerarem a nossa existência, de não ser percebido, né, e seria um grande problema. E aí, em relação ao trabalho, nessas relações dessa sociedade, né, modernidade líquida, a preferência entre os empregadores é de empregados que sejam flutuantes, descomprometidos, flexíveis, generalistas, né? Descartáveis, porque, né, não seriam empregados que criassem, né, que quisessem criar relações sólidas, vínculos, né, duradouros, estáveis. Né? Esse seria o mal empregado. Né? Então, olha só a expressão, o chateação zero, aquela pessoa que não incomoda, também não está comprometida, está desobrigada, está disponível para assumir, né, atribuições extras muito diferentes, né, responder a chamados de emergência, mas não está fixa ali, ela é também está dentro dessa velocidade da necessidade do próprio valor de troca. Né? Então, a pessoa pode ser realocada a qualquer momento e isso não geraria nenhum transtorno. Né? Esse é o empregado ideal, seria uma pessoa sem vínculos, né? Ou ligações emocionais anteriores. E ele evita estabelecer essas ligações emocionais para que justamente, né, não crie nenhum transtorno nessa mobilidade. Né? Ele é uma pessoa pronta para assumir qualquer tarefa que apareça. Isso tem a ver com essa velocidade, né? Essa velocidade do valor de troca, né? Espero que vocês estejam conseguindo fazer essa relação aí com Marx, né? E a pessoa então é preparada para se reajustar e refocalizar de imediato suas próprias inclinações, abraçando sempre novas prioridades e abandonando as adquiridas anteriormente. E é mal visto e imprudente aquele que acostuma-se a um ambiente, a um emprego, né? Aquele que quer essas relações estáveis. Então, veja, é difícil, né, para vocês hoje planejar, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, qual que é o perfil ideal, né? Então, essa é a grande dificuldade em relação, né, às gerações anteriores, em que você traçava um perfil, fazia um projeto de vida e trabalhava em prol dele. Não é assim, você planeja algo, quando você chegar lá já são outras características necessárias, né, para aquele tipo de atividade, né, para o momento. Então, isso dá um mal-estar muito grande, né, porque a gente não consegue e não tem tempo hábil para se construir dentro daquilo. Então, o que se precisa ter? Essa questão, né, dessa plasticidade. Então, isso é muito, né, difícil para o ser humano, né, que precisa de um tempo aí para sua formação. Então, isso gera uma sensação muito desagradável aí também, né, de insegurança na sociedade.